Salve rapaziada, então eu tô aqui trazendo uma obra nova e eu tenho que agradecer muito aos novos 3.000 inscritos que a gente ganhou só com o último vídeo. Essa obra também tem aquele sisteminha apelão, então eu sei que vocês vão curtir, mano. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. A história começa com diversos avisos onde as pessoas estão achando objetos estranhos espalhados pelo mundo. Enquanto isso, na escola eles falam que aquilo não passa de títulos sensacionalistas e que nada supera o término da deusa da escola. Enquanto eles comemoram que a deusa finalmente vai largar seu namorado, eles falam que isso é porque ela conseguiu passar para uma universidade e o seu namorado não conseguiu passar para uma decente também, e que o futuro deles não era do mesmo nível. Aparece então a garota de cabelo vermelho chamando pelo nosso protagonista, que se chama Feng Xuan. E vocês sabem que eu só vou chamar ele de Feng. Toda cheia de pose, ela fala que pensou bem e acha que eles não são mais realidade para aquele mundo. Ainda na frente da escola, fazendo um drama, ela fala que relacionamentos escolares sempre chegam a um ponto que ambos despertam para a realidade e que talvez só agora ela percebeu que na verdade eles não eram tão compatíveis assim. Desfazendo do nosso prota, ela fala que compartilhar uma vida exige coragem, mas também exige compatibilidade de mundos. E finalmente é mostrado a cara da nossa maldita, que diz para o nosso protagonista que eles precisam terminar. Em seus pensamentos, ela fala que tudo bem, mesmo que ele tente qualquer coisa para te convencer, não vai funcionar. Nosso protagonista, todo gigated, não solta uma palavra e a galera pergunta por que será que ele não tá dizendo nada, questionando se será que ele entrou em um colapso e perdeu o juízo. A maldita fica toda brilhosa enquanto eles começam a elogiar ela, dizendo que estão falando da deusa da escola e questionando quem não se ajoelharia para pedir outra chance. Aí o figurante fala que não tem como competir com aquela aparência, pois ela é rica e bonita, é praticamente um sapo querendo comer um cisne. Eu não entendi foi nada e é isso aí. Nosso protinha levanta sua mão, fala que tá certo então, e todo mundo fica surpreso lá, perguntando se era só isso que ele ia dizer. E quem mais fica surpreso? A nossa amigona, que dessa hora toma um choque de realidade, percebendo que ela não é merda nenhum. Nosso protagonista se vira todo gigated, dizendo que se ela não tem mais nada pra dizer, ele vai indo, e ela chama por ele, dizendo, na verdade ela não consegue nem falar nada. Em seus pensamentos, ela queria que ele se humilhasse, pergunta se ele vai ser tão direto assim, se ele tá fingindo ser algo sério. O cara se vira com a cara de psicopata, perguntando se ela quer dizer algo. Ainda se achando pra caralho, ela fala que não se importa com o que ele pensa por dentro e nem que métodos ele use, pois ela não vai voltar com ele, questionando se ele havia entendido. Esse é aquele problema quando as pessoas se juntam e colocam outra pessoa no pedestal, aí ela acaba se sentindo a rainha do mundo inteiro. Nosso protagonista dá uma olhada, encara ela com a sua cara de gigated, então ele diz pra ela não se iludir, pois ela é apenas a deusa da escola. Vendo nosso prota se retirar, todo mundo se pergunta se é sério e se foi tão seco assim, e na verdade eu acho que as notícias eram muito melhor que esse término aí, hein? Em seus pensamentos, o protagonista fala que esses caras não fazem ideia do que está prestes a acontecer. Ele fala que dinheiro, diploma, todas essas regras sociais serão reduzidas a cinza. Ele também fala que nenhum deles sabem que ele é alguém que voltou de uma catástrofe futura, então nosso protagonista é tipo um regressor, né? Ele fala que essa deusinha diante dele agora não passa de uma conhecida distante, então eu acho que o cara sofreu pra caramba, viu? Metendo o pé da escola, ele fala que naquele dia ele tem coisas mais importantes e urgentes para se preocupar. Um dos motivos de eu querer dublar essa obra é porque eu achei a arte muito da hora e o protagonista é muito foda. Enquanto caminhava, ele pergunta que diferença faz ser uma deusa da escola e que diferença faz a sua reputação, sendo que tudo será redefinido. Vamos para a história, onde ele fala que a verdadeira crise para toda a humanidade do planeta azul está prestes a começar. Ele diz que tudo começou na noite passada, enquanto estilhaços começam a cair. Ele começa a lembrar dos acontecimentos passados, onde aparece uma lua vermelha, tsunamis, trovões e até mesmo monstros gigantes. De repente aparece uma notificação dizendo que a recuperação da energia espiritual se iniciará completamente em um ano, e assim que a energia espiritual despertar, o mundo entrará em uma era apocalíptica de mudanças drásticas. Vendo tudo aquilo, o protagonista se pergunta o que estava acontecendo. Então vamos lá para mais explicações, onde diz que as regras sociais serão reescritas e a era dos cultivadores está chegando e o poder será o único critério para medir tudo. Caindo na real, o protagonista pede para esperar um pouco e de repente ele pergunta para aquela luz brilhante quem ele era. A luz começa a soltar um brilho intenso e o protagonista se pergunta o que estava acontecendo. De repente aparece uma tela do sistema falando que o sistema vem do ápice do universo com algoritmos supremos que contém mistérios cósmicos e é capaz de compilar técnicas com base nos objetos espirituais tocados pelos hospedeiros e que a técnica atual registrada é D. Se tem algoritmos supremos e contém mistérios cósmicos, a gente já sabe que é um bagulho apelão do caramba. Nosso protagonista, sem entender o que era aquilo, vai tentar tocar na mensagem. Quando ele toca, sua mão passa direto. De repente vem um monstrão meio largato dando uma bocada no prota. E esse monstrão, ele não tá vindo de qualquer lugar não, ele tá vindo da própria tela do sistema. Nosso protagonista toma um susto e aí ele cai na realidade que aquilo tudo era real. E aí ele começa a se lembrar dizendo que isso era, e da boca do monstro aparece quem? O nosso prota, né?
e ele fala que esse foi o seu destino como uma pessoa comum e também foi o destino de incontáveis pessoas do planeta azul. O protagonista começa a suar, se lembrando daquela cena, dizendo que realmente tinha acontecido aquilo com ele. Caindo na real, ele pergunta se aquela era a sua versão antiga. Colocando a mão no queixo, ele fala que se lembrou de tudo e que na vida passada ele era apenas um civil arrastado pela maré. Ele também conta que sobrevivia com dificuldade e só queria aguentar firme e passar pela calamidade. Porém, nisso tudo, ele presenciou o colapso do país e o sofrimento de todo o povo. E no fim, ele também não conseguiu escapar das garras das bestas mutantes. Ele diz que morreu em desespero, com ódio e com desejo de vingança no limite. Enquanto pedia por uma segunda chance, em seus olhos o reflexo do monstro aparecia vindo para dar uma bocada. Ele pensa que talvez foi por isso que o sistema tenha te escolhido e trazido de volta para um ano antes da recuperação da energia espiritual. Ele levanta sua mão dizendo que hoje quase ninguém percebe os sinais de energia espiritual. Ele vai com a mãozona para cima da luz e de repente um brilho surge. Ele fala que durante esse tempo ele fará com que todos os fenômenos causados por ela sirvam a ele. Uma nova mensagem do nosso sisteminha aparece dizendo que o sistema foi iniciado e a nova rodada de verificação começou. De repente o protagonista fica com cara de psicopata e seus olhos começam a brilhar e o sistema diz que o hospedeiro foi vinculado ao sistema com um novo caminho desbloqueado. O sistema também fala que tudo no mundo pode servir como material para o sistema e ele deve coletar técnicas e habilidades poderosas e se tornar o cultivador supremo para salvar o mundo. Voltando para o mundo real, aparece um jornalista dizendo que a situação atual da humanidade é extremamente grave e sem precedentes na história. O jornalista fala que não podemos buscar respostas no passado e só podemos nos adaptar com as nossas próprias forças. Vendo aquela notícia, o protagonista fala que isso é estratégia do governo, pois o governo não acalmou ninguém, tampouco negou os acontecimentos estranhos recentes e em vez disso alertou a população a se prevenir. Olhando essa postura, ele fala que é um alerta silencioso, típico do governo de Xia, e que antigamente as notícias do tipo superstição e mistério jamais estariam espalhadas e ganhariam manchete desse jeito. Enquanto aparecem várias pessoas em um telão, ele fala que esse modo sutil de agir é característico de Xia e leva as pessoas inconscientemente a manterem a calma e confiança no país. Ele fala que isso dá muito trabalho, mas é mais eficaz que R$0 e metralhadoras do país vizinho. Enquanto caminha, ele fala que o sistema disse que tudo pode ser usado por ele, então ele pergunta se significa que onde houver anomalia ele deve ir. De repente ele vê uma notícia estranha onde fala que os estudantes convocados para se apresentarem na universidade devem tomar precauções contra o sol. Olhando para o celular onde está dizendo que o índice de radiação ultravioleta atinge recorde histórico de 100 anos na universidade. Por conta disso, um alerta de calor foi emitido para aquela área. Um figurante do lado do prota pergunta se agora as universidades famosas também fazem marketing e o outro responde que com a temperatura dessa já teria morrido muita gente e provavelmente essa notícia é falsa. Olhando para o céu que estava cheio de nuvens, o protagonista pede para esperar um pouco, questionando se pode haver tanta diferença de clima, pois a universidade fica a apenas 15 minutos dali. Ele verifica o índice de luzes UV onde ele está, que estava marcando 0. Ele fala que tem algo de errado e aparece a notícia falando que a matrícula ocorrerá normalmente e os estudantes e professores devem evitar o portão norte devido à alta radiação e os demais acessos estão normais. Vários comentários das pessoas desacreditando e o protagonista fala que no início dos fenômenos a maioria das pessoas sempre ignora, achando que é mais uma manchete apelativa. Ele começa a sorrir igual um psicopata e fala que ele sabe a verdade por trás do que está acontecendo. Comemorando e fazendo uma pose, ele fala que finalmente a sua primeira chance chegou. Vamos parar então no lugar onde estava tudo fervendo e o protagonista fala que esse é o portão norte da universidade, o mais vazio de todos. Nosso protagonista começa a suar e ele aparece na sua pose de fodão dizendo que definitivamente tem algo estranho ali. Ele repara que tem algumas pessoas dizendo para sair rápido dali, pois estava quente demais e o protagonista pergunta se aquelas partículas eram e a gente sabe o que é. O protagonista se abaixa pretendendo tocar nas partículas e assim que ele toca, um brilho estranho começa a emanar. De repente começa a sair uma luz ofuscante que deixa o protagonista confuso e o sistema fala que uma detecção forte de oscilação de energia do tipo Yang foi desbloqueada e um modelo de dados do atributo Yang. De repente aparece uma aura de chamas em volta do nosso prota e ele começa a absorver toda a energia que estava no local e aquela energia era tanta que ele começa a agonizar de dor e as suas veias começam a pulsar. Aquela energia começa a se comprimir em volta do nosso prota, se tornando praticamente um sol. O brilho ofusca todo lugar e os guardas perguntam se ele está tendo alucinações e pergunta se aquilo era um Super Saiyajin. Não, mano, aí me quebrou demais. Enquanto isso, nosso protagonista luta pra aguentar toda aquela energia. Se abaixando e colocando a mão no rosto, o protagonista pergunta para o sistema se ele havia terminado de compilar, pois ele sente que está prestes a morrer. Nesse momento, o sistema fala que a compilação foi concluída e que ele obteve a técnica do atributo Yang. O protagonista começa a exalar toda aquela aura e o sistema fala que ele obteve a técnica da respiração do sol dourado e aqui virou uma mistura de Dragon Ball com Demon Slayer.
Depois de tudo que aconteceu, fomos parar na frente da universidade de Qianshen. Um figurante se aproxima da ex do Prota perguntando se ela queria ajuda para carregar suas coisas. Os figurantes começam a enaltecer a maldita e um deles pergunta se ela sabe para qual prédio ela estava indo e questiona se ela conhece o caminho, dizendo que ele pode acompanhar ela. O outro se aproxima chamando a atenção dela, dizendo que eles estão recrutando para o seu clube e pede para ela dar uma olhada e se tiver interesse eles podem trocar contato. Enquanto isso, ela fica calada no meio, soltando todo aquele brilho e na moral eu não acho que ela é isso tudo, mano, eu não acho. A maldita que foi enaltecida até seu nível de autoestima tá em 1000%, agradece dizendo que não precisa. A maldita repara que tem um casal ao lado e um homem diz que meia hora de distância não é nada e a mulher concorda, mas aquela maldita lá no fundo diz que isso é apenas o cérebro de romance falando. De repente acontece uma explosão gigantesca lá no fundo e deixa todo mundo assustado, inclusive a maldita. De repente alguém começa a falar nos megafones, alertando os alunos sobre o calor no portão norte do campus e diz que eles devem manter distância do portão e evitarem se aproximar. A ex do Prota pensa que ultimamente estão acontecendo coisas estranhas demais e que ela não pode ficar parada e ela tem que ver com seus próprios olhos. Enquanto isso, no portão norte do campus, o protagonista tá achando que ele é o Goku. Eu não entendi nada do que aconteceu, mas o nosso protagonista parece todo carbonizado. Eu acho que tem alguma coisa errada aqui. O protagonista aparece exalando toda aquela aura, dizendo que finalmente deu certo. O sistema fala que o sol é abraçador e cortante, exalando calor extremo e pode ser usado para temperar o corpo com a técnica da respiração do sol dourado, e agora virou Demon Slayer. Enquanto o protagonista observa a aura na sua mão, o sistema diz que a técnica que ele compilou não precisa ser aprendida, pois ela já havia sido desbloqueada e que ele ganhou 50 pontos de compilação. O protagonista parece todo acabado da explosão, perguntando o que é pontos de compilação e o que ele pode fazer com isso. Ficando sério, ele fala que tanto faz e se serve pra algo é ótimo, e depois ele vê como funciona. De repente, aquela neblina e aquele calor que estavam tomando lugar começam a se dissipar. Nosso protagonista começa a puxar o ar com muita força e se o cara pegar uma mentirinha ali, meu irmão, não tem pro Muzan. Eu não sei se foi o protagonista, mas eu acho que o protagonista puxou toda aquela névoa que tava ali, sabe? E aí deixou tudo limpo. E logo quem vem em seguida são os figurantes. Um deles pergunta se eles sentiram que escureceu de repente. O outro fala que pois é, e que ele sentiu até uma brisa refrescante por um momento. E a curiosidade do ser humano é foda. Os caras avisam no megafone que não é pra ir, aí a galera forma uma multidão. E aí aparece um cara lá cheio de odião, tá ligado? Batendo a perna, vai mandar todo mundo vazar. Dito e feito, quem aparece é o diretor da universidade perguntando por que tá juntando tanta gente ali, sendo que mandaram uma mensagem dizendo pra não irem até lá. Ele diz pra todos irem fazer a matrícula logo e quem não for vai perder ponto na nota. E é já assim, o cara já chega já metendo bronca em todo mundo. O diretor vai a caminho da fumaça enquanto os alunos abrem caminho. Aparece um figurante de capuz mandando restabelecerem a linha de segurança e isolarem completamente a área do portão norte. O diretor fala que entendeu. O sistema notifica ao protagonista que ele purificou o campo de poluição classe A do portão norte da Universidade de Qianshen. O sistema notifica sobre a área de poluição, dizendo que o ponto anômalo registrado oficialmente pelo governo de Xia, que gera energia de recuperação espiritual e o nível de perigo é indeterminado. O protagonista fica igual a mim, com cara de trouxa, se perguntando sobre o que o sistema estava falando, então ele deduz que outras pessoas já estão no caminho do cultivo igual a ele. De repente, o protagonista toma um susto, pois eles estão soltando um sinal de alerta, mandando as pessoas não autorizadas evacuarem imediatamente a área fechada do portão norte. Bom, se fosse área fechada não ia ter ninguém, mas vamos relevar, né? O protagonista repara que aqueles são uniformes militares e questiona o que estava acontecendo ali. Enquanto uma figura vem caminhando em direção ao nosso prota pela fumaça, ele pensa que ele acabou fazendo barulho demais e que isso acabou chamando muita atenção. O protagonista dá um funk salto e começa a correr, meu irmão, dizendo que ele tem que ir embora rápido. Pra ser sincero, eu achei que ele ia testar o poder dele contra os militares, mas na verdade ele só saiu correndo, cara. A pessoa de capuz continua caminhando e eu vou chutar que é uma mulher só pelo sapato. Então ela chega no ponto onde a explosão havia acontecido. Ela se abaixa, colocando a mão no chão, tentando sentir a energia yang do local. Ela pega um pouco da terra e começa a cheirar. E calma aí, YouTube, é só terra, eu te juro. E como eu sou um cara foda, eu sabia que era uma mulher. Ela aparece dizendo que isso foi causado por alguém e questiona se será que mais alguém já tem contato com a energia espiritual. Enquanto isso, lá no fundo, o professor pede para os alunos evacuarem imediatamente e um deles pede para esperar um pouco só para ele poder postar no rehearsal. Meu Deus do céu, cara... sempre tem isso no meio da multidão, né? Aquela mardita de cabelo vermelho pergunta como assim aquilo foi causado por alguém, o que era isso de energia espiritual. Tu vai saber daqui a pouco que o cara que tu deu um pé na bunda é o cara mais forte do mundo. Mas vamos seguir, né? Ela pergunta como assim um fenômeno assustador desse foi causado por uma pessoa. Ela se lembra da silhueta do homem que estava correndo no meio da fumaça e ela lembra que era quem? Nosso Protinha. E a mulher sabe até a silhueta do protagonista, meu amigo. E como ela é muito idiota achando que tudo gira em torno da universidade, ela pede pra ela mesma não viajar
trabalhar, pois com aquelas notas ele jamais estaria na Universidade de Qiansheng. Fomos para então no apartamento do nosso prota, e como eu não sei se eu apresentei ele pra vocês, o nome dele é Feng Xuan. Deitado na cama, nosso prota pergunta o que estava acontecendo, pois esse calor que estava dentro dele não parava de circular, e ele fala que já tomou banho frio, ligou o ar-condicionado e mesmo assim nada adianta. Mas também tu tá com o poder do sol no corpo, meu amigo. Se lembrando de tudo que ele já fez pra minimizar o calor, ele fala que desse jeito não vai conseguir dormir à noite. E ele se levanta assustado, lembrando daquele alvoroço de hoje, e questiona se será que eles não vão te descobrir. Ele pega o celular falando que precisa dar uma olhada, e de repente aparece uma mensagem dizendo que o típico mais comentado é que a Associação de Cultivo de Energia Espiritual atualiza a tabela de níveis, e ele pergunta o que era aquilo. Colocando a mão no queixo, ele lembra dessa Associação de Cultivo de Energia, falando que acha que já viu antes e que eles eram um grupo online que republicavam algumas regras de cultivo de vez em quando. Ainda em seus pensamentos, ele fala que na época todo mundo achava que era só algum escritor de novel tentando trazer o cultivo pro mundo real. Ele pede pra esperar um pouco e se questiona se será que aquela pessoa que ele viu hoje na Universidade de Qiansheng não era o líder desse grupo. Ele aperta em abrir e agora eu vou detalhar pra vocês o nível de cultivadores. O nível 1 é chamado de Machado Fantasma, e com a habilidade sobrenatural da energia espiritual do céu e da terra você pode forjar uma arma viva. O segundo nível é chamado de Criação Espiritual, e com o auxílio do poder da natureza pode-se despertar o poder divino e formar uma energia espiritual inferior. O terceiro nível é o Corpo de Diamante, com a linhagem espiritual indestrutível, conecta os ossos e domina o poder elemental. O quarto nível é chamado de Lua Divina, e com poder além dos limites terrenos é capaz de formar uma nova divindade com base em fé acumulada. O quinto nível é chamado de Sol Nascente, no ápice do universo comanda-se a criação, destruição estelar usando todas as dimensões, uma Atom Force praticamente. Além do nível 5 tem o nível supremo, que é transcender tudo, controlar a vida e a morte, abrir os céus e terras e dominar cosmos, e é inalcançável. Cara, não existe um nível que é inalcançável se ele tá ali no nível, né? O protagonista pensa que apesar de parecer místico demais, essa marca provavelmente é do governo. Enquanto ele repara nos comentários, ele fala que esse anúncio ele acha que provavelmente veio do governo de Xia. Ainda no celular ele fala que na vida passada ele nunca ouviu falar dessa associação, e como um civil comum ele não tinha acesso a essas informações, e quando os desastres mudaram sua vida só te restava sobreviver. Se sentando na cama em posição de lótus, ele se questiona se aquele grupo não é uma forma oficial de identificar quem já teve contato com a energia espiritual. Se concentrando, ele fala que então vai seguir o que foi dito e ativar a técnica de novo, a técnica da respiração do sol dourado. Ele começa a se concentrar e chamas começam a aparecer, como uma aura exalando pelo seu corpo. As chamas começam a se intensificar enquanto o protagonista tenta manter a sua concentração. De repente, ele começa a flutuar e algo vai se formando ao seu redor. Liberando sua energia, ele fala que o primeiro passo é transformar o corpo físico em arma, tornando-o capaz de conter a energia espiritual do céu e da terra. Em seguida, ele deve manipular a energia espiritual para moldar o corpo como um machado divino. De repente, o protagonista começa a exalar uma aura monstruosa e seus olhos começam a brilhar. De repente, o machado dourado se forma acima do nosso protagonista, e ele fala que isso quer dizer que ele conseguiu, e o sistema o parabeniza, dizendo que ele alcançou o nível 1 do reino do machado fantasma. O sistema notifica para o nosso prota que ele pode usar seus pontos de compilação para forçar a inserção dos dados adquiridos em qualquer objeto, e que atualmente ele tem 50 pontos. Ele toma um susto se lembrando dos pontos de compilação, falando que quase se esqueceu disso, e que essa frase, dados adquiridos, deve se referir à técnica de respiração do sol dourado com atributo Yang. Se tá difícil para você entender, então eu vou resumir bem rapidinho. Esses pontos de compilação, na verdade, são pontos de energia onde ele pode transferir para um objeto e ele pode usar como arma. Ele repara bem e pensa na mensagem do sistema sobre forçar a inserção em qualquer objeto. Apontando sua mão para a caneca, ele pergunta para o sistema se ela lhe serve como qualquer objeto. Seu caneco começa a flutuar e o sistema pergunta se ele deseja consumir pontos de compilação para inserir o atributo Yang nesse objeto, sim ou não, e o protagonista comemora dizendo que ele acertou. Soltando um sorriso, ele fala que inserção forçada é basicamente encantar um item e dar superpoderes sobrenaturais. Pô, velho, eu tinha acabado de explicar isso aqui. Então ele fala que se ele escolher sim, esse copo se torna um copo com atributo Yang. O protagonista, que não entendeu a parte que ele pode inserir o atributo Yang em qualquer objeto, questiona se for uma arma, uma pistola, uma faca ou algo assim, se poderia virar uma arma exclusiva dele. Ele pensa que pelo que o sistema indica, não é só esse tipo de atributo que ele vai coletar no seu caminho. Reparando na espada ao seu lado, ele fala que uma arma feita sob medida com poder espiritual será essencial no futuro. Ele diz que é melhor começar a testar com aquela espada e que se funcionar ele manda fazer uma de verdade pra ele. O protagonista pensa que essa é sua segunda chance e sua segunda vida, e para enfrentar os monstros mutantes ele precisa estar 100% preparado. A noite cai e vemos que o nosso protagonista continua treinando. Enquanto ele treina, uma figura estranha aparece devorando um homem lá fora. Nessa hora aparece um coelho do cão que foi fundido com as areias dos infernos, porque o bichinho feio da peste, mas o bicho é feio demais, meu Deus do céu. Fizeram um mutante bem feio nessa obra, aí os caras sabem desenhar.
Vamos parar então na frente do apartamento do nosso prota, onde ele tá dormindo numa cama farmada do Minecraft. De repente, um barulho começa a incomodar muito ele vindo de lá de fora e ele começa a acordar. Abrindo seus olhos, ele pergunta de onde está vindo esse barulho de rato e logo após se levantar, ele fala que não é dentro de casa nem no encanamento. Então ele questiona se será que o bicho de estimação de alguém faz barulho igual de rato. Enquanto caminha pela sala, ele fala que acabou de entrar no reino do Machado Fantasma e por isso sua audição está acima do normal e conseguir ouvir sons da casa de vizinhos não é nada demais. Se entrando na sua audição, ele começa a escutar o mesmo barulho e fala que isso provavelmente não é algo normal. O cara tem a respiração do sol e a super audição do Superman. Aí, meu Deus, tá ficando apelão, viu? Ele começa a encarar a porta e diz que definitivamente tem algo de errado. Ele começa a abrir a porta pra ver o corredor, pois definitivamente tinha algo de errado e uma figura negra começa a encarar ele das sombras. Nesse momento, o coelho vem pra dar uma bocada no prota, pronto pra levar um lanchão pra casa, né? Nosso prota toma um susto falando que esse coelho é uma fera mutante afetada pela anomalia. Ele pensa que as memórias da sua vida passada estão meio distantes, mas ver essa fera de novo ainda lhe causa muito arrepio. Tá com medo de um rato, rapaz? Daqui a pouco o cara usa a respiração do sol e mete um sol no rato, tá ligado? Tô aqui julgando o cara que tá com medo de um rato mutante, mas se for eu que ver um rato, vou querer pular carnaval em dezembro. Então vamos para a cidade, onde um avião tá informando que a besta foi encontrada. E a gente tá vendo um cabelo ali e um manto. Então a gente já sabe que é aquela pessoa lá do começo. Uma mina toda poderosa aparece dizendo que aquele coelho que devorou o fruto espiritual da escuridão ainda não foi capturado. Ave Maria! De repente a voz fala que a velocidade dessa coisa é simplesmente absurda, então eles acabaram perdendo de vista. Nossa amigona que tava chupando um pirulito confirma as informações. Toda gigated com a cara de psicopata, ela pede pra que eles avisem se houver novidade. De repente ela vai caminhando até a beirada e dá um salto. E aqui, meus amigos, entramos em um quadro onde a gente vê mais um desenhista com um belo potencial. Enquanto caía do prédio, né, que pra ela é normal, ela recebe uma mensagem dizendo que apareceu o rastro daquela fera. Ela se prepara pra farmar áudio e de repente ela usa o prédio como água, porque ela sai surfando, meu irmão. A equipe dela avisa que detectaram novamente o rastro da escuridão e o alvo entrou numa zona residencial a 20 km de distância dali. Ela avisa que havia recebido as coordenadas e sua equipe diz para capturarem contudo ou todos os moradores da região iriam morar no céu. Ela faz um pouso forçado e na moral, meu irmão, a mulher tá cheia de veia na perna, ela tá trincada daquele jeitão. De repente ela dá outro salto e na moral desiste, eu te amo. Ela chama a atenção do pessoal dizendo que a criatura que devorou o fruto espiritual recentemente não está com a mutação completa e por isso a grande chance dela evoluir novamente, então não devem abaixar a guarda de jeito nenhum. Enquanto a mina sai pulando pelos prédios achando que é normal, um cara lá no fundo repara isso. Ele toma um susto e se pergunta se será que ele tá enxergando coisas de tanto fazer hora extra. O chefe chama a atenção dele perguntando até quando ele vai ficar parado ali e questiona se o mangá já está pronto. Nessa hora vamos parar na cena do ET onde ele está aparecendo na lua, mas na verdade é a mulher e o cara falando que eles estão no andar 65. Do outro lado o rato mutante vem pra dar uma bocada no protagonista de novo, até agora, né? Enquanto esse rato tá indo até hoje pra dar bocada no prota, eu já comi umas 4 bananas aqui. Não, peraí. Peraí. Nesse momento o protagonista ativa o Sharingan amarelo e dá uma esquiva, tá ligado? Com instinto superior no ratão e o ratão ficou menor, pô. O protagonista olha pra trás dizendo que seu corpo mudou muito depois do avanço e agora ele consegue enxergar claramente os movimentos lentos da criatura. Ele diz que seus músculos reagem com extrema velocidade e por isso ele consegue desviar de todos os ataques. O protagonista dropa um sol na mão se perguntando por que essas feras mutantes surgiram tão cedo assim. Ele diz que comparado com o que viu na sua vida passada, essa criatura nem está completamente evoluída ainda e o atributo da escuridão nessa fase só acelera seu poder e deixa mais feroz. Partindo pra cima do monstro, ele fala que precisa detê-la e matá-la imediatamente ou todo mundo desse prédio vai virar comida. Nesse momento o protagonista agarra ele com a sua mão solar e o monstro começa a se debater e gritar. Todo gigated com sua aura do sol em volta, o protagonista começa a puxar o monstro e nessa hora ele taca o monstro pra fora dizendo que o ponto fraco dele era o rabo. Ele flexiona a perna se preparando pra pular e de repente uma explosão acontece. Ele vai pra cima do monstro numa velocidade absurda preparando seu ataque. Com a cara de gigated ele concentra toda a energia na sua mão pronto pra dar um soco. Então nesse momento ele dá um soco tão forte na barriga do monstro que atravessa ele todo. Mas o soco foi tão forte que o rato foi jogar no time do Rengoku e do Ice. Mas você tá pensando que o rato foi destruído ainda? Nada disso, ele ainda tá pronto pra dar um ataque. Nesse momento o rato começa a absorver toda a energia que tinha em volta. O protagonista pergunta como ele ousa absorver sua energia Yang. Olhando para o rato que tinha acabado de comer sua energia, o protagonista fala que a força do sol é violenta e dominadora e por isso esse coelho acabou cavando a própria cova. E como a gente sabe que o bagulho é muito doido, o rato explodiu, meu irmão, virou vários pedacinhos, tá ligado? E os figurantes lá dentro que não escutaram nada acontecendo nem no corredor e nem lá fora perguntam se tá trovejando. Um deles chega na janela e diz que não tem nada lá fora. Enquanto isso, o protagonista faz uma pose de fodão porque ele acabou de matar o rato que ia destruir tudo. Se levantando, ele pensa que essa coisa parecia um espírito faminto tentando devorar sua energia vital. Ele começa a ver os fragmentos da explosão e nesse momento um olho cai bem próximo a ele, chamando sua atenção. Fazendo uma cara séria, ele fica sem palavras e ele pensa que definitivamente tem algo de errado acontecendo. Como o protagonista tá pra poucas ideias, ele larga um soco
socão no olho que tinha caído perto dele. Todo Giga-Chad, ele fala que mesmo sendo do tipo escuridão, o monstro teve coragem de investir contra o atributo Yang, que é o oposto, revelando que provavelmente a criatura estava com muita fome mesmo. Vamos para então na lembrança do protagonista, onde ele fala que a mutação das bestas começou e se ele fosse só aquele humano comum sem despertar, todo mundo ali deveria ter virado aperitivo desse monstro. Fazendo uma cara séria, o protagonista fala que se ele quer combater essas ameaças, ele precisa reunir muito mais técnicas. De repente, olha quem vem lá, meus amigos, nossa amigona que tá pulando até hoje. Ela faz a pose de super-herói. Meu desenho, eu te amo, você é brabo, cara, na moral mesmo, não tenho que elogiar você. Chegando no local, ela fica surpresa, pois o monstro havia sido destruído, então ela pergunta se ele havia morrido. Não, ele foi destruído, mas aí dá pra remontar, tá ligado? Fazer um quebra-cabeça. Ela avisa pra sua equipe que o alvo foi abatido e que o corpo está em pedaços e ela vai recolher os requisitos do atributo noturno. Ela começa a puxar energia e de repente ela repara que tem uma energia Yang diferente ali. Ela fala que essa energia é tão quente que queimou até sua mão. Se lembrando de mais cedo, ela fala que aquela energia é extremamente pura e intensa e é a mesma assinatura Yang do portão norte da universidade. Ela reflete que isso não pode ser coincidência de jeito nenhum. Colocando sua mão no comunicador, ela diz que precisa avisar sobre tudo isso à sede imediatamente. Entrando em contato com sua equipe, ela fala que o coelho morreu e ela diz que não foi ela quem matou e alguém apareceu e provavelmente é um desperto com um atributo avançado. Um cara na sede pergunta pra ela se ela está dizendo que tanta purificação da área do portão norte da Universidade de Qianshen quanto a morte do mutante foram causadas pela mesma pessoa. Ele pergunta se mesmo tendo apenas o nível 1 do reino do Machado Fantasma, esse indivíduo possui o atributo Yang incrivelmente puro como o do portão de Qianshen. Nossa amigona confirma dizendo que é exatamente isso. O analista diz que confirmou e os arquivos da sede não tem nenhum registro desse sujeito e se existe alguém com esse talento, a associação precisa encontrá-lo o quanto antes. Começando a extrair a energia que estava em volta do lugar, a garota comenta que ela concorda plenamente. Enquanto guarda a energia, a sua equipe fala que ela deve suspender suas tarefas por agora, pois o mais importante é encontrar esse despertado, pois precisam registrar ele oficialmente. Ela pega o pirulito enquanto na sede fala que o ideal seria convencê-lo a se juntar à associação de cultivo de energia espiritual. Ela abre o pirulito falando que provavelmente vai ser muito difícil de encontrar ele, mas ela apenas bota o pirulito na boca e diz que havia entendido as ordens claramente. Mas ela fala que antes de tudo ela vai tomar um chá com leite e em seus pensamentos ela se questiona quem será que é essa pessoa afinal. Nosso prota aparece exalando sua energia e ela fala que na verdade a associação está certa e alguém com esse nível de poder é definitivamente um verdadeiro especialista e por isso ela precisa muito conhecê-lo pessoalmente. Aparece nosso protagonista se despreguiçando, falando que o plano de um dia começa logo pela manhã e a luz do sol brilha intensamente sobre ele. Vestindo sua roupa, ele fala que acordar cedo te ajuda a cultivar melhor. Enquanto cultiva, ele fala que sente o sol nascente ativo e a técnica da respiração do sol dourado. Ele abre seus olhos enquanto a energia começa a circular todo o seu corpo. Um machado brilhante aparece acima da cabeça do protagonista e ele fala que desde que entrou no reino do Machado Fantasma, ele consegue sentir o fluxo da energia dessa técnica de respiração. Ele conta que é como fios de seda envolvendo um machado divino. De repente, algo acontece com o machado e ele começa a brilhar intensamente. O protagonista se pergunta o que era aquilo. Fechando seus olhos, o protagonista se pergunta se ele vai romper tão rápido assim de novo. De repente, o protagonista começa a exalar muita energia e ele agarra o machado. Desferindo vários golpes, ele fala que o machado está claramente muito mais leve do que ontem. De quebra, ele fala que cultivar é como rachar lenha, pois não há segredo e é apenas ter persistência que você consegue evoluir. Ele agarra o machado com as duas mãos, se preparando para dar um ataque fortíssimo. E aí ele desfere um ataque que, meu Deus, uma explosão rola e o sistema avisa que ele alcançou o reino do Machado Fantasma de segunda estrela. Os olhos do protagonista aparecem brilhando e ele fala que consegue sentir claramente a energia. Com toda a energia percorrendo suas veias, ele fala que seu corpo está ainda mais forte do que antes. Se concentrando, ele fala que na verdade essa velocidade de avanço é porque ainda restava energia acumulada da primeira vez que ele atingiu a primeira estrela. Concentrando seu poder do sol no braço, ele fala que daqui em diante ele precisa avançar passo a passo com muita firmeza. Olhando para o produto recém-chegado, ele fala que o fenômeno causado pelo cultivo chama atenção demais e por isso é melhor ele encontrar um lugar mais isolado. No escritório da associação aparece um velho recebendo uma mensagem dizendo que não havia entendido. Tomando seu chá, ele pergunta se detectaram a onda de energia solar de novo e questiona se era aquele garoto. Vamos então parar numa floresta onde o protagonista tá mexendo no seu sistema e o cara tem uma espada ali já. O sisteminha pergunta se ele deseja gastar pontos de adição para implantar o atributo solar nesse item. Ele diz que sim, deixando a espada dele toda flamejante lá. Ele nos conta que antes tentou usar um boneco como arma e embora a adição tenha funcionado, ele não aguentou o poder do atributo solar. Ele também reflete que parece que nem todo item pode servir como arma adequada, mas também o cara queria usar um boneco como arma, né, velho? Também aí ia pedir pra ser overpower demais. Emanando o poder com a espada, ele fala que dessa vez ele sentiu e a espada e o poder dentro dele têm a mesma origem e são extremamente compatíveis. O sistema notifica falando que a adição foi concluída com sucesso. O protagonista começa a coringar e diz que é uma ótima arma, por isso deve testar seu poder, desferindo vários ataques. De repente, ele fica com a cara de assustado, falando que isso não pode ser possível. A espada então começa a irradiar um brilho tão forte que toma todo o local. O protagonista então desfere
desfere um ataque solar com a espada e parece muito a respiração do sol do Demon Slayer. Ele desfere um golpe que faz o rio levantar e fala que ainda bem e por pouco não botou fogo na montanha inteira. Olhando o estrago que ele fez, ele fala que acabou fazendo barulho demais e com toda essa fumaça, com certeza eles já perceberam e por isso é melhor ele cair fora dali. Nossa amigona do capuz vai correndo falando que isso é uma droga. Chegando no local, ficando surpresa com a destruição, ela fala que só foi usar um cupom pra comprar um chá de leite e quase conseguiu e faltou muito pouquinho. Ela reflete que com certeza está numa maré de azar e com certeza só pode ser isso. Ela toma um susto se perguntando como pode ter uma fonte termal ali em cima. Correndo em direção à destruição, ela pergunta que diabos aquele Buda gigante havia feito. Ela pergunta como vai lidar com isso agora e onde vai arranjar alguém pra consertar esse estrago todo. Chorando, ela fala que lá vem bronca da equipe de contenção de novo e desde que esse cara apareceu, ela não tem mais paz. De repente, ela repara uma marca no chão que estava exalando uma energia muito intensa e virando, ela pede pra esperar um pouco, falando que isso não pode ser verdade. Ela fala que ontem à noite ele ainda estava na primeira estrela do reino do Machado Fantasma e agora já está na segunda estrela e além disso, ela sente uma energia fortíssima e com certeza de uma arma espiritual. E aqui vamos para a explicação das armas espirituais, que como o nome indica, tem atributos inseridos nelas permitindo que as armas comuns alcancem poderes extraordinários. Colocando a mão no queixo, nossa amigona fala que as armas espirituais são extremamente raras e a associação só tem duas delas, sem falar que o núcleo espiritual ainda não está totalmente desenvolvido e a tecnologia tem limitações, então o uso nem foi liberado oficialmente e questiona como é que o protagonista havia conseguido uma dessas. Ficando vermelha, ela fala que o protagonista é realmente alguém incrível. E sentando sem querer acreditar, ela solta uma risadinha falando que deve estar enganada e diz que primeiro vai lidar com o caos que o protagonista causou ali e vai esfriar aquele riacho. O protagonista, que tem 1000 de QI, fala que agora sua arma tem um atributo solar, mas o sistema não havia dito que ela só pode ter esse atributo. Lembrando do que o sistema falou antes, ele disse que afinal ele pode editar vários tipos de técnica, então ele se questiona se ele conseguir outros atributos, será que consegue implantar também nessa arma e combinar os efeitos. De repente ele recebe a mensagem no seu celular e era alguém perguntando se ele também era um pioneiro. Na mensagem o homem se desculpa falando que acabou vendo seu histórico de navegação e notou que ele anda pesquisando sobre os fenômenos recentes e até salvou um post com a tabela de nível. O homem na mensagem fala que tem um amigo e eles também são pioneiros e sempre se reúnem e por isso estão tentando achar mais pessoas como eles. O protagonista fala que esqueceu de configurar a privacidade pra ninguém ver. Bom, tem muita mensagem, eu não vou ler isso aqui tudo não, mas o protagonista concordou e eles vão se encontrar e vão pra uma missão e o protagonista diz que ele também é novo nisso. E se você quiser ler detalhadamente, dá um pause aí. Olhando as mensagens, o protagonista se pergunta se até os militares recrutando oficialmente só chegaram até esse reino. Na mensagem, o cara fala que um novo domínio poluído acabou de surgir, questionando o protagonista se ele não queria formar uma equipe, pois quanto mais gente, mais segurança. O protagonista fica sem entender, se perguntando o que era um novo domínio poluído. Ele manda mensagem pedindo o endereço, falando que vai dar uma olhada, e o cara manda um arquivo compactado sobre o lugar. O prota começa a descompactar o arquivo e eu tô achando que o protagonista é meio lerdão, tá ligado? Se fosse aqueles cavalos de Troia lá que formatavam o celular de antigamente. Abrindo o arquivo tem todas as informações do lugar, que fica numa caverna, e o protagonista vai. Ele repara que é o mesmo atributo solar que ele tem e por isso parece render algo bom e ele avisa que vai formar uma equipe com a galera. Vamos parar então no distrito de Binmu, onde alguém está perguntando para um tal de Laoli que horas o amigo dele vai chegar. Ele responde que seu amigo já estava chegando e o cara fala que graças ao mapa de dados que ele preparou, ele havia encontrado o lugar rapidinho, refletindo que estava muito bem detalhado. Sendo modesto, ele fala que não é nada demais e diz que ele que agradece por todos estarem ali explorando. Ele também fala que quando entrarem lá tem que cuidar um dos outros. E eu tô aqui, né, me referindo como homem, só que na verdade é uma mulher, porque ela é uma funcionária do Ministério da Cultura e da Associação do Cultivo Espiritual. Ela pensa que é uma pena, pois parece que não encontraram nenhum pioneiro promissor e ela queria apresentar alguém bom para a associação. Ela fala que muitos pioneiros não sabem, mas a Associação de Cultivo Espiritual é o órgão oficial do governo de Xia. E para virar funcionário de verdade, o processo é rigoroso e na maioria das vezes nem se acha um caminho. Fazendo uma cara de trouxa, ela fala que só entrou porque passou em várias provas e a sua família ficou devendo muitos favores também. Colocando a mão na cabeça, ela fala que se essa missão der ruim, ela vai acabar tendo que fazer hora extra de novo e todos reparam alguém vindo. Então um deles fala que esse deve ser o Sr. Fang. O prota chega todo bonitão na sua pose de fodão, se apresentando, falando que é um prazer em conhecê-lo. Nossa amigona, que parece um homem, repara que o protagonista é jovem e diz que se não está enganado, ele está na segunda estrela do reino do Machado Fantasma. Ela fala que isso é estranho, pois apesar do poder dele, ele não tem aquela aura opressora e na verdade se torna até algo acolhedor. Ela fala que agora que todos estão ali, podem entrar tranquilamente e eles concordam. Nosso prota, todo gigachete, diz que vai na frente e pede pra ela iluminar o caminho e ela diz beleza. Um deles chama a atenção do protagonista, pedindo pra ele andar devagar e ter cuidado com as pedras soltas. O outro fala que pensou que toda a água ali tinha virado lava, mas caiu uma gota agora há pouco e por isso ele levou um susto. Um deles fala que isso é estranho e questiona se eles não acham estranho que ali dentro não está tão quente quanto eles imaginaram. A mulher concorda, falando que é mesmo e talvez eles ainda não haviam chegado no centro do domínio. O protagonista diz que se alguém cansar é só avisar, pois a segurança vem sempre em
primeiro lugar. Observando as pessoas, o protagonista fala que mesmo tendo chegado por último, esse grupo te acolheu como se ele já fosse um deles. Ele diz que não sabe se são amigáveis por natureza ou se só querem parceiros confiáveis nesse tempo caótico, mas é algo sincero. Enquanto caminham, o protagonista repara alguma coisa logo à frente. Era um rio de lava e o prota diz que eles chegaram e todos ficam surpresos falando que é lava de verdade. O prota começa a correr em direção à lava e a mulher fala que é perigoso, pedindo pra ele não ir sozinho ainda. O protagonista taca a mão na lava e alguém pergunta o que ele tá fazendo e questiona se ele quer morrer, enquanto o outro pede pra tirar ele dali rápido pra que ele não acabe se machucando. Nessa hora rola uma explosão monstruosa vindo do rio de lava. Aparece o sisteminha falando que a anomalia foi detectada como fogo interior e por isso ele iniciou a análise, avisando que estava ativando o poder de processamento máximo e editando a técnica. Ele parabeniza o protagonista dizendo que ele obteve a técnica Lâmina de Fogo Escarlate. No capítulo seguinte aparece o sistema notificando sobre a nova técnica chamada de chama interna, um calor extremo interno com atributo explosivo e um poder destrutivo assustador. Aqui nos conta que a técnica de Lâmina de Fogo Escarlate só revela seu poder ao ser desembanhada e cada golpe libera um rugido de chamas, cobrindo a lâmina com fogo ardente e relâmpagos flamejantes. O sistema também fala que a espada e a lâmina concentram as chamas que são detonadas pelo espírito de combate, liberando energia colossal. Nesse momento aparece a mão do nosso prota cheio de chamas em volta. Ele agarra a espada dizendo que está ansioso para testar esse novo poder. Ele aparece comemorando, dizendo que essa técnica combina perfeitamente com a sua espada. Ele manda o sistema gastar os pontos de adição para inserir o atributo de chama interna na sua espada e chamas começam a se formar à sua volta. Os figurantes ficam impressionados, falando para todos olharem para o prota e um deles diz que a arma dele está absorvendo todo o poder da lava. De repente aparece a espada do nosso prota que já está envolta em chamas e mano, esse bagulho aqui, essa arma vai ficar muito apelona, já tô até vendo. Vendo o nosso protagonista em volta de uma aura de chamas que parece mais do que do Dragon Ball, o figurante diz que parece que o Fang já se recuperou e que deve ter sido apenas um pequeno contratempo no cultivo. Um deles fala que agora a energia espiritual do local está mais estável, então tá na hora deles começarem a cultivar. Um dos figurantes abre o braço dizendo que está sentindo, pois a energia mudou e agora ele pode absorver toda sem problema. O outro comemora dizendo que ele também está sentindo e se ele cultivar só mais um pouco poderá oficialmente trilhar o caminho da cultivação. A garota solta um joinha falando que está ali somente para coletar informações e por isso eles podem cultivar tranquilo, que ela fica de olho na área e todos começam a agradecê-la. De repente barulhos começam a vir da entrada da caverna. Nossa amigona, que parece um homem, repara que outros pioneiros chegaram. Um homem com aparência de bárbaro pergunta de onde esses inúteis haviam saído, mandando eles caírem fora, pois agora esse território era dele. Nossa amigona pensa que os três estão no primeiro nível do reino do Machado Fantasma e por isso eles não têm chance nem mesmo se juntarem todos contra eles. Muito assustada, ela pensa que eles não podem comprar essa briga e é melhor irem embora. Ela se desculpa com os bárbaros, falando que eles chegaram ali primeiro e os seus amigos já começaram a absorver energia espiritual. Ela pede para que eles não se importem, pois podem se juntar e cultivarem juntos. Irritado, o bárbaro chama ela de pirralha, questionando se ela já havia alcançado o reino do Machado Fantasma. Ele também pergunta que papo é esse de todos cultivarem junto, mandando eles saírem dali imediatamente, pois se não saíssem, algo terrível iria acontecer com eles. Nossa amigona, que eu já cismei, aparece pela primeira vez como uma mulher, pensando que com a recuperação da energia espiritual, a lei da selva é que se instala a sobrevivência do mais forte. Ela também fala que nesse período de crescimento selvagem, os pioneiros fracos não merecem recursos para ficar fortes. Nesse momento, ela fala que a nação de Xian não permitirá que isso continue para sempre e como membro da associação, ela precisa fazer alguma coisa. De repente, o corno do nosso prota aparece fazendo a entrada triunfal, entrando na frente da nossa amigona, se colocando na frente do bárbaro e puxando sua espada. Ele pergunta se o Brutamonte só sabe intimidar garotas e o cara pergunta o que ele estava dizendo. Fazendo a pose da Shogun Raiden do Genshin Impact, o protagonista pergunta se ele não havia escutado. Nesse momento, o prota, que tava pra poucas ideias, taca a espada no chão, causando uma explosão devastadora em volta. Nessa hora, o Brutamonte percebeu que o mar não tava pra peixe, então ele fica muito assustado com o poder do nosso prota. Abrindo as mãos e fazendo a pose de galinha que quer tentar voar, ele manda seus amigos se afastarem agora. A caverna começa a tremer, todos ficam assustados, se perguntando o que era aquilo. Nosso prota pensa que por causa do excesso de cultivadores que pregam a lei do mais forte, que acabaram com tragédias irreparáveis. Fechando seus olhos e fazendo a cara de psicopata, ele fala que só palavras e sermões não intimidam gente assim. Nessa hora que o bárbaro treme de medo, vai galinha, voa, voa, faz cococoricó. Nesse momento, o prota tira a espada do chão e é aqui que o filho chora e a mãe não vê. E foi por isso que eu quis dublar essa obra pra vocês. O protagonista parece todo fodão, apontando a espada pros bárbaros, mandando eles sumirem dali imediatamente. Os bárbaros começam a tremer de medo, vendo a aura do nosso prota, e se você olhar direitinho lá no fundo, tem umas pedras que parecem até pena de galinha. E é nesse momento que os bárbaros falam, corre bem, corre, corre, pernas pra quem te quero. Os idiotas lá atrás começam a aplaudir, dizendo que ele mandou bem, e a garota fica sem palavras, dizendo que aquela lâmina foi incrível. Ela gostou da lâmina do nosso prota, ela tá sem palavras. Todo modesto, ele coloca a mão na cabeça, dizendo que não havia feito nada demais e que foram eles que passaram dos limites. Ele também afirma que todos ali já cultivaram o suficiente, perguntando que tal eles irem embora. Nossa
amigona diz que sim e fala que parece que essa área poluída ficou sem energia espiritual e por isso devem sair dali. Olhando o nosso prota pelas costas, ela fala que se aquela lâmina tivesse realmente descido, só restaria cadáveres carbonizados ali. Ela também fala que ele com certeza é um pioneiro com atributo de nível elevado, além de possuir um talento supremo. Fechando sua mão, ela fala que precisa reportar isso à organização. No escritório da Associação de Cultivação Espiritual, aparece uma mulher atendendo a ligação da nossa amigona loirinha. Ela pergunta se sua amiga está dizendo que surgiu mais um pioneiro com atributo elevado e a loirinha fica confusa, perguntando como assim mais um. Aparece o chefe lá atrás e nessa hora sua amiga no telefone diz nada não e ela fala que registrou tudo e se houver novidades ela deve avisar imediatamente. Ela desliga o telefone e nessa hora ouvimos suspiros de alívio. Ela chama pelo velho ao seu lado perguntando se será que eles deram sorte, pois apareceram dois pioneiros de atributo elevado de uma vez só. Ele questiona se é sorte e também diz que grandes nomes com atributos elevados se tornam figuras de prestígio e são altamente valorizados como futuros pilares do poder. Colocando a mão na cabeça, ele fala que isso vai ser complicado e em seus pensamentos ele diz que está quase pedindo demissão. Vamos parar então na manhã do dia seguinte, onde o sol está radiante como sempre. Nosso protagonista aparece se despreguiçando e alguém fala para olharem para ele, pois ele estava vestido de X-irmão e estava muito estiloso. Outro fala que a espada cenográfica parece tão real e ele carrega com tanta imponência e por isso ele queria perguntar onde ele mandou fazer. Outro cara elogia nosso prota falando que ele é o homem dos homens, um dominador nato no auge. O nosso prota fica com vergonha sem saber o que dizer, né? Nosso prota tá disfarçado de cosplay para não chamar atenção e ele tá exatamente chamando atenção, vai entender. E vamos nós para o celular ver se tem mais uma área contaminada para nós cultivar, né? É só isso mesmo. Nas mensagens aparece a galera impressionada porque o cultivo na verdade está entrando pra vida real. Com a cara séria, nosso prota fala que tudo foi por causa da chama interna e ele reflete que foi muito descuidado, pois o calor de 2000 graus é impossível de esconder. Ainda em seus pensamentos, ele fala que quem entregou seus rastros não deve ter sido o velho Liu, a Zhang Xiao. Colocando a mão na sua barriga, ele fala que absorveu tanta energia espiritual do atributo solar que se ativar mais uma vez a técnica de respiração solar dourada, ele pode romper novamente. Indo pra casa, ele fala que chega de pensar nisso e agora é hora de subir a montanha de trás. Vamos parar então 5 minutos depois, na montanha atrás da casa do Feng. E nessa hora vemos somente um rapaz. E quem aparece, meus amigos? Nossa amigona comemorando que finalmente havia terminado e aqui do lado aparece que ela é especialista em restauração de jardim. E como a mina não tem paz, ela acabou de restaurar um lado e uma explosão acontece logo atrás dela. E ela pergunta o que era aquilo. E aí você já sabe. De repente aparece uma luz iluminando todo o céu e ela pergunta que hora dominante era aquela. E ela questiona se aquela pessoa estava na montanha a essa hora. O machado começa a absorver energia e ela fala que não é possível e diz que alguém está prestes a romper para o terceiro nível do reino do machado fantasma. Uma espiral de fogo começa a se formar e ela fala que um cultivador desse nível causa esse alvoroço todo e diz que isso já nem é mais um nível de gênio. Ela assalta falando que não dá e ela tem que ir até ele imediatamente. Ela vai em direção à explosão em alta velocidade, questionando se será que é aquele cara, e ela fala que vai ter que encontrar ele, custe o que custar. Vamos para então na visão do nosso prota, onde ele está concentrando sua energia, está prestes a romper novamente. De repente aparece um monte de mãos atrás do nosso protagonista fazendo o símbolo de Lótus, que é o símbolo do Buda, né? Ele começa a concentrar sua energia pronto para romper e eu acho que esse protagonista é muito foda, mano. O design dele é muito foda. E é nessa hora que o machado fica boladão, que eu já não sei mais qual é a energia, que tá uma energia meio verde agora, né? Mas eu acho que continua sendo do fogo e do sol. Nossa amigona mais bonita da obra até agora fala que ele já tá tentando brandir o machado divino. Em seus pensamentos ela pergunta como ele consegue controlar a energia espiritual com tanta precisão assim, questionando se será que ele havia cultivado escondido por centenas de anos sem que ninguém soubesse. Se lembrando do passado, ela fala que da última vez ela falhou ao tentar romper para o terceiro nível do reino do machado fantasma por causa da pressão do machado divino. Ela também fala que cuspiu sangue e ficou de cama por uma semana e por isso não quer nem lembrar, refletindo que até ela com essa constituição falhou, se questionando de onde vem aquele monstro do cultivo. Ainda correndo em direção do prota, ela fala que a energia espiritual dele é muito abundante e o controle dele é preciso e cada movimento com o machado divino parece ter sido forjado 1000 vezes. Ainda em seus pensamentos ela fala que alguém assim já não é apenas um monstro e é praticamente um divino encarnado. Se lembrando do passado, ela fala que ainda mais porque os pioneiros de hoje em dia se apressam a romper ao sentir a oportunidade. Ela conta que o nosso prota é diferente, pois ele é calmo e sólido e tem uma mentalidade e coragem extremamente maduras como um mestre recluso. Chegando no local, ela percebe que o machado divino havia se movido no leste. Minha filha, você tá correndo aí há muito tempo, eu tô cansado aqui, tá parecendo que eu que tô correndo a maratona. Nessa hora, nosso prota vem abrindo o olho e é aqui, meu amigo, que ele vai exalar aquela energia muito bruta. Nessa hora, o protagonista aparece como se ele fosse o próprio sol, exalando uma energia muito bruta e o sistema avisa que o rompimento do segundo nível do reino do machado fantasma foi concluído. E olha quem chegou no local, nossa amigona que já vem como, toda fodona. Ela tenta avançar, mas a energia era muito intensa e por isso não estava deixando ela prosseguir. Quando ela chega
chega perto do local, adivinha, não tem nada, tá vazio, nosso prota já ralou, foi peito, meus amigos. Nessa hora ela entra em desespero, perguntando se ela perdeu ele de novo, sendo que só se passaram 30 segundos. Em seus pensamentos ela fala que se não se engana, ele já percebeu que ela está seguindo ele e se continuar assim, ela nunca vai conseguir recrutá-lo. Nessa hora ela sente uma pressão e pede pra esperar um pouco. Ela começa a gritar, perguntando pra ele se ele ainda estava por ali. Nosso prota, que tá parecendo mais um assassino, pergunta se é ela que tem te rastreado todos esses últimos dias. Nossa amigona se apresenta falando que ela é a capitã da equipe Vagalume e é subordinada da Associação de Cultivo Espiritual de Xia, e ela também é uma pioneira. Após se apresentar, ela fala que vem em nome da associação fazer um convite sincero. Ela também diz que esses dias seguiu seus rastros apenas na esperança de que ele aceite se juntar à associação e espera que ele não tenha uma impressão errada dele. Enquanto nosso prota observa, ela fala que mesmo que a associação ainda não tenha sido anunciada ao público, tem regulamentos e documentos formais. Nervosa, ela se pergunta em seus pensamentos se será que ele não vai achar isso ofensivo ou vai pensar que está o importunando. Por isso ela tem que escolher bem as palavras e soar suave para não incomodar. Todo Giga-Chad lhe pergunta por quê e ela não sabe o que dizer, ficando muito nervosa. Em seus pensamentos ela se pergunta o que faz e questiona se ela deve dizer a verdade para ele, porque alguém assim não se engana tão fácil e elogios falsos não vão adiantar com o nosso prota. Na verdade eu não sei a personalidade do nosso protagonista, porque ele só sabe cultivar e lutar, entendeu, mano? É só isso. Ela fala que é porque o governo quer encontrar e reunir os pioneiros e organizá-los de forma mais estruturada e também oferecer proteção adicional. Ela quer dizer pra mim que o governo quer oferecer proteção, a única linha de poder que eles têm, sendo que o governo não aguenta ver um alienígena que quer abrir no meio. Esses caras não inventam mentira melhor. Nosso protagonista fica quieto na dele ainda sem falar nada, e a garota fala que hoje em dia os pioneiros crescem de forma desordenada e ela sabe que se unir à associação pode parecer uma restrição, porém no fim todos terão que enfrentar juntos o renascimento da energia espiritual e os inimigos desconhecidos que vão aparecer. Ainda escondido, nosso protagonista pergunta e se ele disser não, pois ele não pode confiar nela ainda. Nessa hora o Boga tranca e ela não consegue falar nada, ficando muito corada. Ela começa a puxar um papel dizendo que seu nome é Kim Ying e antes da revitalização espiritual ela era apenas um atleta comum. Ela levanta sua carteirinha da associação dizendo que não sabe se ele lembra dela e por isso está mostrando seu documento e pede para que por favor ele acredite nela. O prota coloca a mão no queixo pensando que agora que ela mencionou ele acha que lembra um pouco. Se lembrando do quadro de vitória da nossa amigona, ele fala que então é por isso que ela corre tão rápido, refletindo que pessoas com talentos inatos realmente têm mais facilidade para se tornarem pioneira, mas ainda tem outra coisa, é que na sua vida passada eles nunca conseguiram realizar o seu ideal e toda a humanidade acabou sendo destruída. Se lembrando da cidade toda destruída, ele fala que já que teve uma nova chance e ganhou o sistema, é claro que ele vai fazer parte disso, mas não agora, pois ainda não é o momento e ele não se sente forte o suficiente. Ele fala pra ela que realmente lembra dela e nessa hora ela fica feliz, soltando um leve sorriso. Nosso protagonista parte em alta velocidade pra cima da garota, dizendo que eles vão fazer de outro jeito e que ele vai pensar no assunto. Aparecendo atrás da nossa amigona como se fosse um vulto, ele fala que ela precisa manter sua localização em segredo por enquanto. Em seus pensamentos ele fala que pelo que viu da atitude da Kim, a associação espiritual atual não ousaria ofender um pioneiro como ele. Vocês já repararam que o sistema desse cara é mais apelão do que o sistema do vídeo passado, porque, pô, o sistema desse cara aqui faz tudo sozinho, tá ligado? Ele compila a técnica, entrega a técnica perfeita e o cara só upa. Olhando pra nossa amigona, ele pensa que pode usá-la a seu favor dessa maneira. Ela fala que pode cooperar com ele, mas um fenômeno causado pelo avanço dele já foi detectado pela associação e por isso ela vai ter que relatar algo. Mas ela pode misturar a verdade com um pouco de mentira, questionando o que ele achava e ele fala que pode ser. Ela se vira pedindo pra ele esperar, pois ela tinha algumas perguntas. Nesse momento ela se vira e a única coisa que ela acha é a poeira, porque nosso protagonista é um Minato, ele já tinha lançado uma kunai lá pra longe, já tinha se teletransportado há muito tempo. Irritada, ela fala que não conseguiu pegar ele de novo e que essa já era a terceira vez e ele está claramente se escondendo de propósito. Ela disse que só fica ali suando para limpar os rastros do chefão, revelando que sua vida é dura demais. Agora eu entendi que ela tava falando no rádio e a voz no rádio fala que tá bom e pede pra que ela deixe isso de lado por agora. A voz no comunicador também fala que na verdade acha que é até bom ela estar em missão fora agora, pois recentemente apareceu os chamados de anomalia e nesse momento nossa amigona toma um susto perguntando se eles haviam voltado. Quais tipos de anomalias será que eles estão falando? Tipo aqueles da Dark Room, né? Aquelas sombras que aparecem e voltam e os esqueletos que correm. Nossa amigona revela que são seres estranhos e violentos e que ela nunca vai esquecer do que aconteceu. Ela nos conta que alguns deles são sombrios e malignos e outros são insanos e cruéis. Esses seres absorvem a energia dos domínios
corrompidos surgidos com revitalização espiritual e alguns se transformam em bestas mutantes devoradores de humanos. Outros se disfarçam como desastres naturais, matando sem parar e dividindo o território, o que acaba gerando novos domínios corrompidos. Então, no caso, quem causa os domínios são os monstros, e se caso não forem eliminados, vão espalhar seus atributos de terror destrutivo e continuar corroendo o mundo humano. Vamos então parar no meio da cidade. Eu acho que vai vir um monstro porque o protagonista tá evoluindo, mas tá tendo pouca luta. Não veio o monstro não, veio foi um raio boladão caindo no meio da cidade. Será, meus amigos? O protagonista caminha no meio da chuva e se ele absorver a chuva ou o trovão, eu vou chamar ele de estações do ano. De repente, o governo solta um alerta vermelho de tempestade com raios, pedindo para os cidadãos evitarem sair de casa se não for necessário e se manterem seguros. Eles também soltam um aviso dizendo que o parque turístico do Monte do Imperador de Jade está com alto risco de enchente e por isso foi fechado. Alguém fala que faz décadas que não vê uma tempestade com raios tão assustadora e outra pessoa pergunta quem seria o cultivador atravessando uma tribulação ali. E quem vem caminhando na chuva com sua pose de fodão, o cara não dá um sorriso também, só fica sério com essa cara de ignorante. Vou te dar uma cacetada, meu irmão. O protagonista pensa que a energia de raio é densa, é imponente e feroz, e ele também fala que o centro da tempestade está logo à frente. Ele vai caminhando pro centro da tempestade. Eu tô falando que se ele pegar qualquer um desses atributos aqui, eu vou chamar ele de estações do ano. Nesse momento, nosso senhor capa de chuva, que é o protagonista, repara que o centro da tempestade está bem na montanha. Ele mete um pulo boladão em uma corrida do Naruto em direção à montanha e eu tô falando que esse cara vai virar as estações do ano. E o miserável faz o pouso do herói. E o miserável pô, o cara é estiloso. Isso aí a gente tem que admitir. Nesse momento, o sistema diz que detectou um domínio corrompido à frente no Monte do Imperador de Jade e a gente já sabia. Nosso protagonista tá uma mistura aqui, sabe, de um monte de animes, mas nesse momento é que ele tá parecendo os caras da Katsuki. O sistema diz que o Monte do Imperador de Jade tem 1545 metros de altitude e 25 mil hectares de área e é um dos principais pontos turísticos da cidade. E de quebra diz que o nível de contaminação é desconhecido. O protagonista continua caminhando, pensando que quanto mais perigoso, mais energia espiritual deve ter no lugar. Nesse momento ele repara algo e deve ser Zeus boladão jogando os raios pra baixo. E nesse momento um raio acerta o nosso proto. Eu não sei se acertou ele ou se acertou perto, mas eu acho que pegou, viu? Bom, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou dessa obra, não esquece de comentar, porque dá um trabalho danado fazer tudo sozinho. Deixe seu like, se inscreva no canal se você quer ganhar um sistema de vantagens igual a esse. Dá uma passada lá no último vídeo, que ele tá com 5 horas de duração e tem conteúdo pra caramba. Eu agradeço a todos que começaram a me acompanhar e se você quer a continuação dessa obra, é só comentar qualquer coisa aqui. Sem mais enrolação, fui!